Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje teremos a aula de número 13.1. Essa aula é um complemento do conteúdo porcentagem. Nela veremos a relação entre fração e porcentagem. Se vocês lembram, lá na aula de porcentagem, eu propus a seguinte situação. Nós tínhamos lá um quadradinho, pegamos ele, dividimos na metade, em duas partes iguais e pegamos uma dessas partes. Nós vimos lá que eu poderia representar essa parte aqui como sendo 50%. E vimos também que essa parte aqui em fração representava a fração meio. Agora, qual é a relação, entre essa fração e essa porcentagem? Pessoal, vejam que as duas representam a mesma coisa, ou seja, representam a mesma parte de um inteiro, que é, no caso, esse quadrado. E como é que eu vou poder relacionar meio com 50%, ou seja, a fração com 50%? Através da relação que nós vimos na aula 12.2 entre fração e um número decimal. Veja só, aqui nós temos a fração meio. Lembre-se que essa fração eu posso ver como sendo a divisão 1 por 2, não é isso? Veja que se eu pegar 1 e dividir por 2, eu não posso dividir, então eu tenho que colocar um 0, para poder colocar um 0 aqui. Dá 5, não é isso? Então, menos 10, 0. Ou seja, essa divisão aqui deu 0,5. Pessoal, e como é que nós vamos chegar no 50%? É muito simples. Basta a gente pegar esse 0,5, ou seja, que é o número decimal associado a essa fração, e multiplicar por 100. Veja que se vocês pegarem 0,5 e multiplicar por 100, isso aqui vai dar 0, 0, 0, 0, 5, 0. Soma tudo, 0, 0, 5, 0. Como tem um número depois da vírgula, a vírgula fica aqui, ou seja, dá 50. É por isso que a gente representa como sendo 50%. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal, que número decimal vezes 100, isso aqui dá para a gente o quê? O valor em porcentagem que esse número decimal representa. Guardem essa noção aí com vocês. Ou seja, se vocês têm uma fração, vocês conseguem associar essa fração a um número decimal e vocês conseguem também associar esse número decimal a uma porcentagem. Basta pegar o número decimal e multiplicar por 100, que aí você vai encontrar o valor em porcentagem que tanto a fração como esse número decimal representa, certo? Então, veja que nós temos aí uma ponte entre fração, número decimal e porcentagem. Se você tem uma fração, você encontra um número decimal associado a ela, como também uma porcentagem associada tanto à fração como ao número decimal, como nós vimos aqui. Nós temos essa fração. A essa fração nós estamos associando esse número decimal, o qual também associamos essa porcentagem. Então, os três aí estão relacionados, entre si. Então, guarde o conceito da aula de hoje para vocês, pois a DMTech gosta muito de colocar questões, com frações, perguntando qual é a porcentagem que essa fração representa. Sendo assim, o que é que vocês vão fazer? Basta pegar essa fração, olhar para ela como uma divisão, fazer essa divisão, vão encontrar um número decimal e aí é só multiplicar esse número por 100 para encontrar esse valor em porcentagem. Bons estudos e até a próxima aula.